Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre aquisição de vocabulário e expansão do nosso vocabulário em diferentes idiomas. Mas antes de começar, eu queria dizer que não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Lá eu faço publicações sempre falando sobre curiosidades, sobre idiomas, também dando dicas. E também, além disso, tem agora o nosso grupo lá no Telegram. No vídeo passado eu já mencionei, mas alguns seguidores tinham pedido para eu criar um grupo para o pessoal aqui do canal. Então, para vocês interagirem comigo e também para os seguidores interagirem entre si. E nosso grupo lá é bem legal. Lá a gente conversa sobre diferentes idiomas, qualquer assunto relacionado com idiomas e também em diferentes idiomas. Lá qualquer língua é permitida. Então é um grupo bem plural, bem interessante linguisticamente, tá? Então, se vocês têm interesse, vai ser bem legal ter vocês lá. Vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a aquisição de vocabulário, como eu mencionei, que é um processo longo, né? A aquisição de vocabulário, aprender novas palavras é algo que dura bastante tempo. Você está sempre aprendendo, inclusive na sua língua materna você continua aprendendo palavras novas, sempre. Então é um processo longo. Mas vamos fazer com que esse processo que é longo seja eficaz, que ele funcione bem, que você aprenda bem novas palavras e dê certo. Até você ter um vocabulário bom para você poder se expressar bem e entender bem o idioma que você está aprendendo. A primeira coisa que eu quero dizer para ajudar nesse processo é que o aprendizado, né, de vocabulário, ele precisa ser significativo. Ele precisa ter um significado para você. Como assim? Que as palavras que você vai aprender, elas não podem ser simplesmente palavras que você viu numa lista e decorou. Porque mesmo que você possa aprender palavras desse jeito, ver uma lista, ver uma coisa assim, você decora a palavra, ou você memoriza de alguma forma, a chance de você esquecer aquela palavra é mais alta, certo? A probabilidade de você esquecer uma simples palavra que você viu numa lista é maior. O que é que a gente pode fazer para reduzir as chances de você esquecer a palavra e isso ser mais eficaz, o aprendizado do novo vocabulário ser mais eficaz? Bem, a gente vai ter que fazer com que a palavra aprendida fique conectada com algo que tem valor para você, com emoções, certo? Basicamente é isso. E um dos métodos mais conhecidos e mais usados no aprendizado de idiomas, que é realmente muito usado mesmo, é o uso de música. E é um método muito usado e muito conhecido, não é segredo para ninguém, mas ele é muito eficaz, certo? E eu vou mostrar por que ele é tão eficaz. Bem, quando você aprende a letra de uma música que você gosta, é importante que você aprenda a letra, tá? Pense em músicas em outros idiomas que você gosta muito, tá? Então, você aprende a letra daquela música, você fica cantando aquela música, então você está familiarizado com as palavras que vão aparecer ali. Mesmo que você ainda não saiba a tradução, você está familiarizado com aquelas palavras, você canta aquelas palavras. O importante é que você veja também o que é que elas significam para você saber o que você está cantando e você associe aquelas palavras e expressões com o significado delas. Então isso vai ajudar muito no seu aprendizado. Eu vou dar um exemplo comigo em italiano, tá? Em italiano, a palavra flor se diz fiore, tá? Até aí não é difícil de lembrar. Flor, fiore. Só que em português a gente diz a flor e em espanhol a gente diz la flor. São palavras femininas. Só que em italiano não é la fiore e sim il fiore. Em italiano, flor é uma palavra masculina. E, claro, isso pode ser que você esqueça. Se você simplesmente vir numa lista, fiore é uma palavra masculina, tá certo? Você vai saber naquela hora, mas é possível que você esqueça, depois de uma conversa você solte um la fiore em vez de il fiore. Então, o que fazer para você se lembrar que aquela palavra é masculina? Um exemplo, por exemplo, tem uma música que eu gosto, que um dos versos da música diz: Il fiore nel giardino segna il tempo. O verso começa com Il fiore nel giardino, il fiore nel giardino, ou seja, a flor no jardim. E é muito fácil eu me lembrar
que é Il Fiore, se eu já cantei muitas vezes e já ouvi muitas vezes uma música que diz Il Fiore, eu vou saber que La Fiore está errado porque vai soar mal para mim, porque eu já estou acostumado a dizer, cantando, né, e a ouvir Il Fiore. Então você tem que fazer com que as músicas que você canta, que você ouve, já sejam tão naturais para você que se você escutar de outro jeito, você já sabe que está errado. E além do mais que as palavras que aparecem na música se tornem familiares para você, que quando você precisar lembrar, já está numa música que você conhece, que você já cantou muitas vezes. Tá? Então é muito importante você saber a letra da música, que você tem que cantar, ficar cantando até que você conheça as palavras da letra da música e que você saiba o que elas significam. E que se torne até natural para você, de tanto você cantar e ouvir. Tá? Um outro exemplo que eu posso dar é em latim. Tá? Quando eu estava ainda começando a aprender latim, teve um professor que mencionou um verso assim na sala de aula e eu gostei muito, tá? Ele ficou... Eu sempre me lembrei e eu achei muito interessante. E é um verso que me serve de auxílio que me serviu de auxílio quando eu estava aprendendo ainda latim no começo. Porque uma coisa que acontece é que em latim você tem casos gramaticais, né? As palavras elas mudam de forma de acordo com a função sintática delas na frase. E nesse verso aparecem muitas coisas diferentes. Aparece um nominativo marcando o sujeito, um acusativo marcando o objeto direto, tem um verbo que pede dativo, só que tem um adjetivo e um substantivo. Aí o substantivo é da segunda declinação e o adjetivo é da terceira. Aí os dois ficam no dativo, mas como são de declinações diferentes, então ficam com terminações diferentes. Aí você se lembrar que as duas palavras estão na mesma declinação, só que como estão no mesmo caso, só que como são de declinações diferentes, a terminação muda. Tipo, todas essas coisas você pode decorar, claro, mas se você ancorar esse conhecimento em algo que tem valor para você, é mais fácil você se lembrar, é mais difícil você esquecer. Tá? E o verso dizia o seguinte, é um verso de Horácio, e ele estava mencionando que a Grécia, mesmo tendo sido dominada e capturada por Roma, ela pôde conquistar o seu conquistador através da inteligência, através das artes. Porque a Grécia foi capturada, mas ao mesmo tempo os gregos levaram para Roma grande parte da sua técnica, da sua arte, né? E o verso dizia o seguinte: Grecia capta ferum victorem cepit, et arte sintulit agresti Lazio. Que é a Grécia capturada, Grecia capta, ferum victorem cepit. Veja que está ferum victorem, certo? Isso significa que se estivesse feros victor, seria o feroz vencedor como sujeito. Mas ferum victorem, isso me diz que é o objeto. Então, eu já estou vendo aí um uso do objeto, Grecia capta na forma de sujeito, ferum victorem na forma de objeto, e o verbo cepit, que é o passado do verbo capere. Então, eu já vejo como é que o passado de capio é cepi, né? Na terceira pessoa capit, cepit. E já vou aprendendo formas verbais no passado. E depois continua. Artes intulit. Ou seja, levou as artes para onde? Agresti Lazio. Então, agresti na forma de dativo, com i no final, porque é terceira declinação, e Lazio na forma de dativo, com o no final, porque é segunda declinação. E todas essas coisas, claro que você pode decorar, ficar memorizando, mas se você sabe um verso que contém todas essas coisas, é muito mais fácil você associar, você lembrar. Então, ajuda muito, música, poesia também, como vocês estão vendo. Não só com o vocabulário, mas com a estrutura da língua, como eu estou mostrando. Também, quando eu comecei a aprender grego, né, tinha uma música que também me ajudou muito a lembrar vocabulário. O nome da música era Tu Fengariu, ou seja, da lua. Né? E nessa música tem um verso no refrão que diz assim: Sanza pernastim portatis, Fengarimus tamata, Heretamut inkistera,
Συνέχισε τη στράτα. Que significa, σαν θα περνάς την porta της, ou seja, à medida que, ou quando você passar pela porta dela, aí eu já vejo o verbo pernas, eu nunca mais esqueci, eu aprendi esse verbo com essa música, pernas, verbo passar, então σαν θα περνάς, quando você passar, aí importa-tis, que é na porta dela, aí eu já aprendi que o tis é o dela, χαιρέτα μου την. Χαιρέτα é cumprimento do verbo χαιρετώ, mu para mim e tin ela, objeto direto. Então cumprimente-a para mim. Então χαιρέτα μου την και ύστερα, né? Que ύστερα e depois συνέχισε τη στράτα, ou seja, continue o caminho, continue a estrada. Então ele está pedindo para a lua que, à medida que ela for passando pelo céu da noite, quando passar por ela, né, pela amada dele, que ela pare, que a cumprimente e que depois siga seu caminho. E essas palavras, ó, fengari, que é lua, eu aprendi com essa música, também cumprimentar, passar, todas essas coisas. E eu me lembro, é uma música que eu gosto muito, que eu cantei muitas vezes. Eu posso cantar essa música inteira aqui e eu sei a tradução, então eu sei as palavras que aparecem aí e eu posso usar essas palavras depois, tanto para entender quando eu leio e ouço algo em grego, como para falar em grego. Então, tá aí. Vocês estão vendo como o uso de música, poesia, é bem eficaz, porque você vai fazer a associação com algo e você vai se lembrar desse algo. Outra coisa que ajuda muito é vocês usarem materiais que tenham diálogos, né? Principalmente se forem diálogos que às vezes são engraçados, são um pouco absurdos, são fáceis de lembrar, porque tem um método que eu gosto muito que se chama Assimil. Eles têm cursos de vários idiomas, e em algumas lições tem uns diálogos que são bem engraçados, ou que são estranhos, fáceis de lembrar, porque fazem você rir, ou porque são um pouco absurdos. E essas frasezinhas que aparecem, que são engraçadinhas, você termina se lembrando melhor delas e, consequentemente, se lembrando das palavras que aparecem ali. Você vai depois poder ouvir e entender ou poder usar aquelas palavras. Outro método que eu já usei, que também tem uns diálogos que você às vezes termina se lembrando e ajuda, de tanto você ler, você já termina conhecendo as situações, os diálogos, é o passo a passo. O passo a passo foi o primeiro material para aprendizado autodidata de idiomas que eu usei na vida, porque meu pai tinha esse material quando eu era criança, aí eu ficava usando o material dele. Também me disseram que tem a série para leigos, tipo alemão para leigos, inglês para leigos. Esse daí eu nunca usei, mas me disseram que também tem uns diálogos legais, que às vezes são engraçados e que também ajuda na memorização e aprender as palavras a partir dessas situações que terminam ficando bem na sua mente. Eu nunca usei esse, mas pelo que me disseram também contém isso que eu estou mencionando. Tá, além de música e poesia e uso de materiais desse tipo, uma outra coisa que você pode fazer é para praticar, né? Tipo, vamos supor, você aprendeu na música, aprendeu aí na poesia, no material, mas você vai agora usar esse seu conhecimento para entender algo que não foi feito para fins didáticos e que não é uma música simples que tem ali é só aquilo e acaba, mas para entender algo mais longo. Então você vai poder assistir um filme na língua que você está aprendendo e você coloca, vamos supor que o filme é em inglês, você coloca o filme em inglês com legendas em inglês. Assim, você vai começar a associar melhor as palavras que você já conhece de forma escrita com aquilo que você ouve, ou o contrário, se for uma palavra que você conhece de ouvido, você vai ver como é que ela se escreve, e além disso, você vai começar a ver várias vezes palavras que você aprendeu recentemente. E essa prática de você rever em outros locais uma palavra que você já aprendeu ajuda muito a fixar o aprendido na sua mente. Então, ver filmes, séries no idioma original com legenda no idioma original ajuda muito. Ah, e uma coisa, eu recomendo vocês verem filmes que vocês já viram muitas vezes e que vocês praticamente já conhecem os diálogos de memória. Tipo, eu
como é o meu caso com Senhor dos Anéis, com Star Wars, por exemplo. Eu às vezes já sei dublar o que o personagem vai dizer. Então, é bom porque se você for ver em outra língua, você já sabe o que é que aquilo significa e você vai poder associar o que ele está dizendo com o que você já sabe que ele está dizendo. Você vai, né, encaixar uma coisa com a outra. Isso ajuda muito também no aprendizado. Jogos também, isso ajuda muito. Eu me lembro, faz um tempão, que um amigo meu, ele não sabia nada de inglês, mas ele jogava God of War em inglês. Aí tem uma parte que o protagonista grita, Ares, destroy my enemies and my life is yours. E ele sabia dizer isso de cabeça. Ele não sabia nada de inglês, mas ele sabia dizer isso de cabeça. Então, pelo menos essas palavras aí, para ele estava aprendido já, porque ele já sabia dizer. E ajuda, jogos também ajudam. Você vai também entrar em contato com o idioma, você termina aprendendo vocabulário. E quando esse meu amigo chegou, ele chegou na minha casa e ele soltou esse negócio aí. Eu ri muito, porque ele não sabia nada de inglês, mas pelo menos o que tem nessa frase ele terminou aprendendo, sabe? Ele sabia o que significava cada coisa ali naquela frase e terminou aprendendo. Então ajuda, sabe? E ter esse contato através de diferentes meios ajuda muito. E agora, vamos passar para uma outra parte. Até agora eu estava me focando mais principalmente na entrada de conhecimento, certo? Você aprender essas palavras, depois você ouvir e ler e entender, tudo isso são coisas que estão entrando. Se você só fizer isso, vai gerar em você um aprendizado unicamente passivo, em que você consegue entender todas essas coisas, mas quando você for falar ou escrever, você não consegue usar. Porque o conhecimento vai estar todo passivo. Você entende, você conhece, mas você não consegue dizer, você não consegue falar. Então agora vamos passar para essa segunda parte, que vai ser a parte do conhecimento ativo, certo? É você usar aquilo que você aprendeu. Para isso, uma das coisas que eu faço é falar sozinho, certo? Isso funciona, isso ajuda. Eu falo sozinho mesmo, tá? As pessoas falam, você fala não sei quantos idiomas, qual é uma das suas técnicas de praticar? Uma das técnicas é falar sozinho mesmo, criar diálogos na sua cabeça, imaginar situações. Use as palavras que você tem aprendido ultimamente, use as línguas que você tem aprendido ultimamente. Fale só, escreva para si mesmo. Isso ajuda muito, porque quando você tenta se lembrar de uma palavra que você aprendeu recentemente, talvez você demore. Você tenha que pensar um pouquinho. Mas da próxima vez que você tentar se lembrar dela, você não demora tanto. Já está mais automatizado o processo. Vai chegar uma hora que a palavra vai já se tornar natural, que você se lembra dela instantaneamente. Mas isso só vai acontecer se você ficar usando aquilo. Se você ficar falando, dizendo isso. Você pode tanto praticar com falantes nativos, se você está em algum grupo, num grupo no WhatsApp, por exemplo, um grupo no Facebook, você pode ficar praticando, mas você também pode falar só, você pode escrever para si mesmo, isso ajuda a mecanizar o seu uso da língua, para se tornar tão natural quanto a sua língua materna. Né? Quando você pensa numa coisa, você não precisa pensar, aquele objeto, como ele se chama? Não, você já associa direto. Você tem que fazer isso na língua-alvo também. Você olha para alguma coisa, você pensa em alguma coisa e você já sabe exatamente como expressar aquilo, porque já está no automático, já está natural para você. Mas para fazer isso você tem que praticar. E uma das formas de praticar é falar sozinho, para transformar esse processo em algo mais fluido. Eu me lembro, contando um caso meu, que quando eu estava ainda aprendendo inglês, assim, no começo do aprendizado, eu fui dizer uma coisa assim e eu soltei and there are people from all around the world. Eu disse um negócio assim, people from all around the world. Eu me lembro que quando eu disse esse negócio, eu fiquei bem orgulhoso de mim mesmo. Eu bati palma pra mim mesmo, assim, por dentro, né? Nossa, from all around the world. Que negócio bonito. E eu tava, era na época da escola ainda. Aí eu tava com uma amiga minha, e foi quando eu falei isso. E a mesma coisa, ela olhou e pensou, nossa, from all around the world, que negócio bonito. É uma coisinha simples, né? Tipo, pra dizer, do mundo inteiro, de todos os lugares do mundo. Mas é uma expressão que a gente não tem um equivalente direto em português. From all around, de tudo ao redor
do mundo, from all around o mundo. Não tem uma tradução direta para o português. E eu usei essa expressão assim de forma bem natural. E eu fiquei muito orgulhoso de mim, mas você só vai fazer isso se você ficar tendo esse conhecimento de entrada, né, como eu falei, ficar entrando com música, com filme, com diferentes materiais, com os livros também que ajudam, e depois você vai ter que colocar isso para fora, você vai ter que usar isso na saída, você vai ter que sair de você, falando só, escrevendo só, ou falando com falantes nativos, qualquer coisa, mas fale, coloque para fora o aprendido, senão vai ficar só como conhecimento passivo. Aí quando você disser certas coisas que você pensar, nossa, olha o negócio que eu disse. Tipo, você falante de português, né, vai falar um negócio em espanhol, alguém pergunta para você, ¿me puedes decir si la película es buena? Aí você responde ya te lo he dicho. Aí você pensa, nossa, ya te lo he dicho. Que negócio bem trabalhadinho, né, bem bonito. Em português a gente diria, eu já disse, ou eu já disse isso a você, por exemplo. Em espanhol a gente teria essa estrutura, ya te lo he dicho. Então, ya é o já, te é para você, lo vai ser o isso, então eu já disse para você isso. E o he dicho é o pretérito perfeito, né? Tem em espanhol dije e tem he dicho, que são ligeiramente diferentes. Os dois se traduzem em português como eu disse, mas em espanhol he dicho e dije são usados em casos diferentes, mas isso eu vou comentar em outro vídeo. Então você solta ya te lo he dicho pela primeira vez. Você pensa, nossa, olha o negócio bonito que eu disse. Aí você se aplaude, tá? É assim que funciona, mas você tem que colocar para fora aquilo que você aprendeu. E bem, quanto mais ancorado tiver o vocabulário aprendido nas coisas que você já sabe, em músicas que você gosta, em outros conhecimentos, melhor. Você vai ter aprendido melhor essas coisas. E a cada novo contato que você tiver com a palavra ou uma expressão que você já aprendeu, vamos supor, você aprende, aí tá tudo bem. Aí quando é daqui a uma semana você ouve isso num filme, em outra música, isso ajuda você a se lembrar daquilo. Cada novo contato recorrente que você vai tendo, vai ficando mais ancorado, mais e mais, e assim o seu vocabulário vai crescendo e vai se consolidando e se tornando cada vez mais natural para você. E é basicamente isso, tá? Então esse foi o tema do vídeo de hoje. Então, tem aquela parte da aquisição, né? Vamos recapitular, a parte da aquisição, em que você vai usar músicas, materiais que tenham diálogos, você vai depois praticar aquilo que você adquiriu com filmes, com vídeos, para ver se você vai entender, se você vai rever coisas que você já aprendeu, depois você vai ter que falar, pode ser tanto sozinho como com outras pessoas. Tem páginas de aprendizado de idiomas em que você pode conhecer novas pessoas que queiram aprender a sua língua e você quer aprender a língua da pessoa, aí vocês se ajudam. Então, tem muitas coisas para você fazer. Então, praticando tanto a aquisição de forma significativa, né, de forma que aquilo tenha um valor para você, e depois praticar o uso, para você ser capaz de usar de forma bem natural aquilo que foi aprendido, tá? Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês seguirem esse método, essa recomendação vai ajudar bastante a expandir mais o vocabulário e a consolidar mais aquilo que vocês aprendem, tanto de palavras como de expressões, de estruturas, e a compreensão da língua e a expressão vão melhorar, tá? Então é isso aí. Então não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, certo? Lá eu faço publicações também, vou apresentando coisas novas para vocês, curiosidades, e é isso, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!